Nós temos 15 minutos a mais, porque nós não vamos parar para o café. Quem quiser café vai tomar, volta e a gente vai assim seguindo, para a gente conseguir dar conta dessa agenda tão completa e complexa que a gente tem aqui. Bom, é um prazer estar lançando aqui o nosso programa de transição energética nas cidades, o que a gente apelidou carinhosamente de PTEC. Esse programa ele tem o objetivo de promover a transição energética nas cidades, contribuindo com elas na capacitação do seu corpo técnico, que é uma necessidade que a gente percebeu que as prefeituras geralmente têm, mas, ao mesmo tempo, também tentando impulsionar o financiamento. Então, a gente entra junto, né, a nossa Senior Fellow para Finanças Verdes está aqui, já deu as dicas anteriores, mas vai seguir com a gente no programa de transição energética, exatamente para tentar contribuir para que os projetos eles sejam financiáveis, para quando a gente procurar a Cecília Guerra, eles estejam já a ponto de bala para irem ser financiados e serem executados. Esse programa ele nasce através da experiência que o ICLEI teve com alguns projetos, a ferramenta Fases, que ajuda as cidades na análise de viabilidade dos projetos, o LEDSLab, que foi uma experiência que a gente teve com desenvolvimento de projeto, inclusive a cidade de BH está aqui, foi uma das cidades, junto com o Recife, que teve a implantação do projeto piloto, e hoje, no almoço, eu estava tendo a felicidade de escutar que esse piloto repercutiu e hoje ele está sendo escalonado, né, com outras ações da prefeitura para a implantação de painéis fotovoltaicos, né. Então, é muito boa essa novidade, secretário. Também temos o TAP Felicity, que também foi citado já aqui, que busca, né, conectar os projetos que existem nas prefeituras com possíveis financiadores. E, finalmente, o Amazônia pelo Clima, que foi um projeto que a gente executou junto com as capitais amazônicas, Palmas está aqui para falar disso, e que promoveu capacitação, mentoria, até chegar num ponto do que os projetos estivessem suficientemente capazes de irem buscar os seus financiadores, né? E Palmas acabou indo com a gente para a COP, apresentar o Palmas Recicla. E aí, na prática, o que é o programa de transição energética nas cidades? Ele é um programa que fortalece as capacidades técnicas, que dá apoio para essa elaboração dos projetos, apoio na análise de viabilidade dos projetos e contribui para que as cidades possam fazer a submissão desses projetos a financiadores. Isso a gente vai fazer em etapas, onde a gente vai trazendo os casos de sucesso que a gente tem, para eles poderem mostrar para as cidades a experiência que tiveram e as cidades poderem fazer uma reflexão conjunta. E aí, para isso, a gente tem como parceiros institucionais, né, nossos mais chegados nessa construção, a AB Solar, a Genix Global Power, que está aqui com a gente, o Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia, a Frente Nacional dos Prefeitos e a ABDEM, além do nosso parceiro anual, que é a MRV. E, como vocês vão escutar daqui a pouco, né, bom, eu estou com um olhar aqui assim, poxa, mas você não vai falar da minha presença maravilhosa, que Não, mas aí você vai ser apresentado especificamente porque está junto com o Pacto Global dos Prefeitos, né? Mas a Associação Brasileira de Municípios faz parte dessa construção. Peço perdão. E a gente tem como cidades selecionadas, e essas cidades selecionadas foram selecionadas por todos os parceiros que compõem com o Pacto Global esse projeto, e a gente tem, então, a cidade de São Cepé, no Rio Grande do Sul, São Cristóvão, no Ceará, Abaetetuba, no Pará, e Contagem, em Minas Gerais. E nós vamos ter a oportunidade aqui de escutá-los. Então, eu vou passar rapidamente a mesa, para que vocês já se posicionem, sabendo com o momento que vão ter de fala, e a gente depois vai passando. Bom, nós vamos contar aqui com a presença da Stefania Orel, que é diretora do Programa para as Américas e na Delegação da União Europeia no Brasil, que faz parte também desse projeto. O Eduardo Tadeu Pereira, diretor executivo da Associação Brasileira de Municípios.
o Fábio Frantz, secretário municipal de Habitação de Palmas, o Carlos Eduardo Cardoso de Souza, executivo diretor responsável por eCity Brasil da Enel X, Maria Tereza Camissão Mesquita, que é secretária municipal de Meio Ambiente de Contagem, que vai apresentar para a gente o projeto da cidade de Contagem, Carilane dos Santos, gestora do gabinete da Secretaria de Infraestrutura de São Cristóvão, Rafael Cerini, secretário municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba, Gabriel Leão, diretor-geral do Escritório do Governo de São Cepé, e como debatedores vou chamar Lucas Freitas, que é CEO da Genix Solar Power, e José Luiz Esteves da Fonseca, que é o gerente de sustentabilidade de relações institucionais da MRV. Peço perdão se eu não citei alguém, mas sintam-se já citados previamente. Então, para abrir essa conversa, eu chamo aqui a Estefania Orel, diretora do Programa para Américas da Delegação da União Europeia Brasil. Já está. Bom, você pode ficar aí e ouvir. Você decide. Você decide onde você prefere. Agora, sim. Ou então, vou ficar aqui. Primeiro, agradecer a todos os parceiros do Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia que fazem acontecer essa iniciativa que a gente lança hoje de transição energética para as cidades. Com as 4 cidades que são as pioneiras, que vão trabalhar com o grupo representado aqui por ICLEI, Instituto Alziras, ABM, FNP, que fazem parte da Aliança do Pacto Global, para trabalhar sobre soluções de transições energéticas. Obviamente, falando desde a União Europeia, a transição energética nos interessa muito, porque, infelizmente, temos aprendido com a força da importância da independência energética, com a força dada à guerra de agressão da Rússia sobre a Ucrânia, que nos colocou numa situação bem fraca e tínhamos que encontrar uma nova forma de fontes, fontes de energia e também redução de energia. Desse ano, temos aprendido. Então, desse ano de aprendizagem, obviamente, temos muitas coisas para compartilhar, tanto de eficiência energética como de diversificação das nossas fontes de energia. Diversificação tendo em conta que nós precisamos nos independizar, não somente de alguns países da onde provém as nossas fontes de energia, mas, em geral, da energia fóssil. Se a gente quer ficar no alvo de Paris, do Acordo de Paris, nós precisamos encontrar outras fontes de energia. Obviamente, para o Brasil, nós, europeus, temos que aprender muito de vocês, porque o Brasil, você já sabe, que tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Mais limpas, mas não significa que é eterna. E, principalmente, a diversificação do Brasil
tem que ser feita por conta da mudança climática, que faz acontecer mais sequias e que faz que temos menos água, e aqui se vão provavelmente, infelizmente, ter problemas com a geração elétrica de hidroelétrica. Então, a diversificação, independentemente da sua matriz energética, é uma questão importante. E o Brasil tem uma capacidade muito grande para essa diversificação, porque você tem tudo. Tem sol, tem água, mesmo se água, vamos ver como evoluciona com a mudança climática. Tem uma costa que dá possibilidade de usar a energia eólica. E, obviamente, agora o Brasil se está posicionando também na produção de hidrogênio verde. Então, essa força tem que chegar aos cidadãos. E, para chegar aos cidadãos, o trabalho das prefeituras é muito importante. Os projetos, em geral, para uma prefeitura, começam em pequenos projetos, por exemplo, de eficiência energética. Eu vou reduzir o consumo da minha cidade comprando LEDs. Não, isso é o primeiro passo para a iluminação municipal. Ou vamos colocar painéis solares numa escola, ou biodigestor para produzir biogás numa escola. Tem várias possibilidades de projetos para a prefeitura, pequena, grande, e com essa iniciativa de transição energética para a cidade, a gente quer aproveitar esse conhecimento, essas soluções, e escalar essas para poder fazer mais projetos para facilitar a transição energética das cidades. Então, com muito prazer, a gente lança esse projeto e estamos muito curiosos de escutar os projetos das 4 cidades selecionadas no Brasil. E, sem mais, eu posso deixar, porque eu tenho muitas... eu quero saber mais dos projetos, escutar as cidades. Obrigada. Obrigada. Bom, agora eu gostaria de chamar o Eduardo Tadeu Pereira, diretor executivo da Associação Brasileira de Municípios, e aproveitar para citar como nossa parceira o Instituto Alziras. Bom, obrigado, Zeca. Obrigado ao Iclei. Eu queria, economizando tempo, cumprimentar todo mundo da nossa mesa aqui, em nome da Caliane, da Stephanie e da Michele. Dizer o seguinte, acho que para a coordenação nacional do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e pela Energia é a forma como a gente se organiza em nível nacional para, digamos, acompanhar as cidades, para acompanhar o trabalho do Pacto, que é, como o próprio nome diz, global, né, Stephanie? A gente acompanha aqui, a gente tem um comitê formado pela Associação Brasileira de Municípios, pela Frente Nacional de Prefeitos e pelo Instituto Alziras. E coordenar aí com a coordenação técnica do ICLEI e o apoio da União Europeia. Então, é essa coordenação que procura olhar as ações do Pacto em nível nacional. Na estratégia que a gente traçou para esses 2 anos, com recursos da União Europeia, a gente decidiu fazer 5 ações, pensando fundamentalmente em o que a gente precisava para poder avançar, para poder as cidades brasileiras apresentarem um resultado positivo em relação ao avanço da agenda climática e energética no país. Entre essas ações, uma preocupação que a Estratégia Nacional teve foi como é que a gente poderia apoiar e acompanhar as cidades médias e pequenas, que seguramente não têm a capacidade, tem Campinas, né, Rogério? É uma cidade, como o Rogério disse, a maior cidade do interior do país, ou das capitais, né, Tainá? Que tem a sua capacidade técnica, capacidade financeira muito grande. Então, a ideia era a gente acompanhar
e apoiar as cidades menores e cidades com mais dificuldade técnica. Do ponto de vista energético, a gente tentou, uma das ações foi a ideia de construir esses projetos em 3 cidades inicialmente, que depois acabaram sendo 4 cidades em nível nacional, que a gente pudesse fazer um projeto, mas a ideia é que isso possa se espalhar depois, que são projetos pilotos, projetos que vão se desenvolver com esse apoio, e depois a ideia é isso disseminar pelo país. A ideia foi que a gente pudesse apoiar, portanto, projetos e cidades que fossem meio que a cara do Brasil. Então, por isso que a gente está apoiando 4 cidades, uma no sul, no Rio Grande do Sul, São Cepé, uma na região sudeste, Contagem, Minas Gerais, uma na região nordeste, São Cristóvão, que é em Sergipe. São Cristóvão é uma cidade colada em Aracaju, né? E Abaetetuba, no Pará, na região norte. Então, são cidades médias para grande, de 4 regiões do país. Então, a ideia era a gente poder, digamos, ter a cara do Brasil nessas experiências, porque elas pudessem ser disseminadas. Não por acaso, 50% dessas cidades são governadas por mulheres. Então, das 4 cidades, 2 são governadas por mulheres, e aqui não é governada por mulher, está aqui representada por uma mulher aqui nessa mesa. Então, a ideia era que a gente pudesse, ao mesmo tempo, fazer esse debate que a gente tem acompanhado tanto aqui. Bom, por último, assim, acho que a ideia básica que está por trás disso, é óbvio, né? Talvez eu vou aqui chover no molhado, mas é que a gente tem nas cidades, eu falo isso sempre para os prefeitos e para as prefeitas, a responsabilidade, mas também a oportunidade de se engajar numa agenda global, de, digamos, ter a responsabilidade por fazer essa agenda global acontecer no município e tem a oportunidade de, fazendo isso, se colocar numa agenda global importantíssima e ter esse reconhecimento, seja da população da cidade, seja da região, seja do estado, seja do país, seja do mundo, né? Então, sempre que eu estou discutindo isso com os secretários e secretárias, os gestores e gestoras responsáveis pela área, eles me perguntam assim, mas como é que eu convenço o prefeito? Como é que eu convenço a prefeita? Eu acho que é isso, é uma responsabilidade do prefeito, da prefeitura, mas também é uma oportunidade, também é uma possibilidade. Eu tenho dito que, sem a gente ter isso nas cidades, vai ficar cada vez mais difícil se inscrever em qualquer projeto de financiamento em qualquer área, não só nessas áreas. Então, acho que essa é a ideia. E, obviamente, que a gente tem essa responsabilidade e que, se a gente não fizer essa ação em nível local, não vai ter ação nacional que vai resolver o problema lá na base. Então, acho que é essa a ideia e, portanto, eu acho que assim, a responsabilidade e a consciência do Instituto Alziras, da Associação Brasileira de Municípios, da Frente Nacional de Prefeitos e do ICLEI foi poder tentar fazer isso agora para que a gente possa disseminar isso pelo país. Obrigado. Perfeito, Eduardo. Obrigada. E é o que a gente sempre comenta, né? Aonde é que se sentem os impactos da crise climática? É nas cidades. E são as cidades de menor porte que mais sofrem porque elas não têm capacidade técnica, financeira, para poder dar esse salto que é necessário, né? E quando a gente chega junto, eu acho que a gente sai mais forte e trazer as cidades que estamos todos aqui presentes nesse intuito de caminhar junto, né? Independentemente de quem está junto, quem está neste projeto. Bom, seguindo aqui, eu trago então o secretário municipal de Habitação de Palmas, Fábio Franz, que está. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, né? Cumprimento a mesa em nome da TI. E vim aqui hoje trazer um pouco sobre o programa Palma Solar, um programa que a prefeita já falou hoje na abertura do evento, um programa que a gente já vem acompanhando há algum tempo, construído a muitas mãos, né? Não é só a nossa equipe que trabalha, é uma equipe multidisciplinar, diversas secretarias envolvidas para que o programa possa realmente ser implementado. Então, resumindo aqui um pouquinho, como o tempo é curto, né?
Palmas não pensa somente aí na parte da energia sustentável, mas sim aí, primeiro veio 100% do atendimento da atenção básica de saúde, nós temos 78% de cobertura de escola de tempo integral no município, é a primeira capital do país que universalizou o sistema de coleta e tratamento de esgoto e pioneira no incentivo a energias sustentáveis. O programa Palma Solar iniciou, né, junto aí, focado em atender os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, na gestão, no alinhamento dos pactos dos prefeitos pelo clima e energia, que ele construiu esse plano de ação Palma Sustentável, financiado pelo BID, e que ali estabelece um plano de ação, né, focado no desenvolvimento sustentável por um prazo de 40 anos. Então, em cima desse projeto, foi com o sol que nós temos aqui, que vocês já devem ter sentido um pouco aí nesse pequeno tempo que chegaram em Palmas, que uma grande oportunidade de Palmas era fomentar a energia sustentável. Então, juntou-se a academia, todas as secretarias, os órgãos de controle, para desenvolver um programa que atendesse, né, a comunidade, trazendo um diferencial para Palmas, né, no mercado nacional. Então, qual que é o objetivo do programa, né? É promover a conscientização do uso da energia limpa, reduzir o custo da energia, né, que aqui é um dos custos mais altos de energia que nós temos. Aqui o quilowatt está em torno de R$1, né, tem no Centro-Oeste está em torno de 70 centavos, 68 centavos, aqui já passou de R$1 esse ano. Então, o custo da energia é muito alto, além da gente ter essa questão do clima propício. Fomentar intercâmbios, realizar projetos de estudos, né, e promover o empreendedorismo na área aí de energia solar. Nós saímos aí no começo do programa de 2, 3 empresas que comercializavam energia solar, e hoje a gente passa mais de 100 empresas aí oferecendo produto e estando no mercado local. Qual que é a intenção do programa, né? Dentro do arcabouço, né, da legislação, foi estabelecido que, para o contribuinte ter o benefício do programa Palma Solar, ele tem que comprar o sistema no município de Palmas, isso aí para fomentar a economia. Então, para os gestores que estão presentes, que perguntam aí, e aí a questão da renúncia fiscal, como que fica, toda essa questão. Então, a gente tem aí uma balança, né, de o quê? De a gente dar um incentivo, mas também tem uma contrapartida da comunidade, tem uma contrapartida dos empresários, no fomento da geração de emprego e renda e da economia local. Então, para ele aderir ao programa, ele tem que fazer a aquisição do sistema no município de Palmas. Isso começou em 2017, então é uma lei que dura, são 20 anos de benefícios concedidos, e aí com 25 anos finaliza o programa, então não é por todo o período. Então, de 2017 a 2021, as famílias teriam, por um prazo de 5 anos, 80% de desconto no valor do IPTU, né? Então, isso aí, o que isso representa? Isso aí, tanto na época de 80%, hoje a gente já entrou na segunda fase de 60%. Isso representa em torno de meio ano de redução no payback, né, na viabilidade econômica da implantação do sistema. Então, a gente falando aqui muito na questão do meio ambiente, do clima, e o que a gente tem a ver aí com a parte aí da questão da parte financeira, né, do ponto de equilíbrio, da viabilidade econômica, é que para a gente conseguir implantar essa pegada do meio ambiente, a pegada ambiental, a pegada de reciclagem, a pegada politicamente correto, tem que ser economicamente viável para a ponta, para quem está lá na ponta. Então, para ele mensurar isso aí e conseguir enxergar o ganho que pode ter, além do ganho ambiental. Temos aí também um incentivo para as empresas na parte de outorga onerosa, então, quem implanta o sistema, já idealizando os condomínios verticais, já também tem uma outorga, né, onerosa de 25% a mais para a construção, né? E também entrou essa questão, já acelerando aqui, a questão da obrigatoriedade dos prédios públicos municipais, estaduais e federais em gerar sua própria energia. Em cima disso aí, como já foi falado lá pela manhã, são 1.400 imóveis beneficiados, mais de 4 milhões hoje já
fomentados aí da parte aí de incentivos, né, gerando emprego para a economia local, fomento da matriz energética. Consultando agora no final do mês aí, Palmas está em 12º local aí em produção de energia solar, considerando que Palmas aí tem 334 mil habitantes, né, tá o décimo, no próximo slide tem aqui, ó, o 11º é São Paulo. A gente sabe a dificuldade que São Paulo tem lá em produção de energia, e Palmas está ali pertinho de São Paulo, só perde aí, né, para grandes cidades, grandes metrópoles aí. Uma outra informação que foi passada pela manhã, a média nacional aí de geração solar na matriz energética é de 11%, Palmas já passa de 28%. Quando a gente implantar aí, concluir a implantação do sistema do município, já vamos passar de 30%, é quase 3 vezes a média nacional. E o projeto de execução, que faz parte do programa Palma Solar, que é o incentivo, né, da geração dos prédios públicos, nós vamos finalizar aí com a implantação do parque solar, né, 8,3 megawatts pico de geração, que será suficiente para atender 100% das unidades de saúde, das UBS, escolas, CMEs, prédios públicos, praças, 100% aí da necessidade de energia, e isso aí já é linkado aí com essa questão aí da geração solar. Então, isso aí vai representar uma economia aí mensal de 1,2 milhões, e a gente estima aí que em 25 anos, que é a vida útil dos equipamentos, a gente vai estar economizando aí mais de 500 milhões para o município, que poderão ser reinvestidos aí para toda a sociedade. No mais, estamos à disposição. Qualquer coisa, estou aqui para tirar todas as dúvidas que queiram. Obrigada, secretário, por nos brindar com essa experiência de Palmas. A gente estava, até na hora do almoço, debatendo como essa experiência é importante para demonstrar, né, como é efetivo e é capaz de ser transformador a um custo relativamente baixo para a cidade, né? Bom, agora eu convido o Carlos Eduardo Cardoso de Souza, executivo diretor responsável pelo ICIT Brasil da Enel X. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer aí a parceria aí com o ICLEI. Aí é um grande prazer estar novamente com vocês. Aí, a última vez nos encontramos em São Paulo, até para falar de um projeto bastante interessante, que era o projeto de eletrificação da frota de São Paulo, né, que é um dos grandes cases que a gente tem hoje no Brasil. Mas a ideia hoje aqui é compartilhar, que muitos podem conhecer um pouco da Enel, mas só para dar um overview, a Enel é um dos maiores players mundiais, é um grupo italiano. A gente é muito conhecido no Brasil pelo segmento de distribuição, e um dos grandes desafios nosso, hoje, como representando a Enel X, é contribuir com os desafios da descarbonização, com os desafios da transição energética. Nesse exato momento, o nosso presidente do Conselho ele está com o governo do Estado do Rio de Janeiro, em paralelo, e um dos questionamentos era justamente como nós podemos contribuir com esse desafio. E hoje a Enel X, como uma das embaixadoras, ela vai atuar de algumas formas bem bacanas, que eu posso ilustrar de casos reais, que podem ser aplicados pelos demais municípios, né? E acho que é um pouco da ideia do debate, né? Da gente trazer essas provocações. Então, uma delas, quando a gente fala de iluminação pública, foi até citado aqui ao início. Então, iluminação pública ele pode ser um pouco a porta de entrada para uma cidade inteligente. Você fala de um conceito de reduzir e modernizar o que é o sódio, o metálico, aquela tecnologia obsoleta, por LED, fazendo uma contribuição fantástica na eficiência energética. E quando você traz os conceitos de economia circular no descarte dessas lâmpadas, ou trazendo um caso real de Angra dos Reis, que é a nossa primeira PPP no Brasil, de iluminação pública, em que a gente tem a preocupação de nível de luminância, por exemplo, na Ilha Grande, para não impactar na fauna e na flora. Como eu posso fomentar também toda a cadeia do entorno de comunidades, com oficinas de empregos, participação, e também trazer um conceito de um passo além de como vem a energia renovável para dentro do projeto. Então, vamos instalar árvores solares nas praças, além de conectividade. Então, a gente traz sustentabilidade, o solar, com mais o melhor da tecnologia. Além disso, toda a administração da fibra. E aí a gente pensa, pode ser um caso isolado. Aí não, a realidade é isso, é a nova tendência de projetos surgirem dessa natureza.
Nós temos um segundo projeto, que é Cataguases, em que a gente recém iniciou, em Minas Gerais. Esse projeto ele já nasce com uma planta de 750 quilos prevista, em solar, prevista dentro do modelo de negócio. Então, além do tradicional da iluminação, trazer fibra, câmeras, semáforos, você traz também a parte de sustentabilidade. E outro caso, e aí um caso que mostra também a nossa contribuição, Lajeado, recém foi lançada a consulta pública, até para fazer a provocação aqui de norte a sul do país. Então, é um município de 80 mil habitantes, em que a gente traz um outro desafio. Se você aplica um projeto dessa natureza somente em municípios grandes ou capitais, e Lajeado tem cerca de 80 mil habitantes, a licitação está aberta e foi um projeto estruturado através da PMI, da manifestação lá da iniciativa privada, lá o primeiro passo em que a gente fez a provocação, que também já contempla a energia verde dentro do projeto. Avançando mais em projetos dessa natureza, a gente acredita muito no modelo em que, quando a gente seleciona, seja um município, seja um governo do Estado, a gente traz o nosso melhor de experiência em renováveis no mundo e aqui no Brasil, com grandes plantas solares no Nordeste, para dentro dos projetos. Então, a gente usa o modelo sólido de PPPs, parceria público-privadas, junto com o melhor da tecnologia e da sustentabilidade. Então, participamos de um projeto com o governo do Estado do Rio de Janeiro, em que nós propusemos uma solução em renováveis para 1.500 escolas. Ele está na fase agora de seleção dos estudos. Nessa mesma linha, há 2 anos, fizemos para o metrô de São Paulo, era um projeto um pouco mais arrojado, e trazendo um pouco de spoiler, amanhã vai estar sendo anunciado em Jaboatão mais uma iniciativa que a gente está trazendo para o mercado, em que a gente vai fazer uma provocação de uma PMI, em que a gente coloca também, englobando energia para todos os prédios públicos e que o excedente seja comercializado e retroalimentado para uma aplicação para o próprio município. Então, a gente chega em 2 pilares que são fundamentais aí para a parte de cidades circulares, e o terceiro, que não poderia ficar de fora, que foi o primeiro qual eu falei, é quando a gente fala de ônibus elétricos, que é a grande tendência mundial. Então, hoje é uma realidade. Brasil, a gente tem cerca de 90 ônibus elétricos 100% a bateria, mas se a gente coloca os trólebus, a gente chega, aqueles conectados na rede elétrica, a gente chega perto de 400. Mas, nesse exato momento, com o anúncio que foi feito ao longo dos últimos anos pelo prefeito Ricardo de São Paulo, então a gente vai ver que até o final do próximo ano vamos ter mais de 2.000 ônibus elétricos circulando. Então, é muito gratificante ver o quanto nós estamos conseguindo trazer a nossa contribuição. E, nesse projeto, 100% da energia é renovável. Nós nos inspiramos nas maiores frotas fora da China, que hoje são administradas pela Enel-X, no Chile, na Colômbia, e antes a gente só ficava falando de Chile, Colômbia, como funciona. E agora a gente começa a ter casos concretos para mostrar como o Brasil exporta essas soluções. E quando a gente fala dessa natureza, você vai ter painéis solares nas garagens e, além disso, a gente consegue trazer todo o outro conceito de construir uma garagem pensando 100% na sustentabilidade. Mas isso era só para compartilhar um pouco com vocês aí, espero ter agregado aí. Obrigado. Obrigada. É uma pena que o senhor não vai poder ficar como debatedor da gente, né? Eu tive que trazer para cima da agenda, porque tem um avião agora. Nós estamos com um projeto junto com a GEZ, que é exatamente sobre ônibus elétricos, e a gente promoveu com um grupo de cidades grandes brasileiras exatamente esse debate. Acho que, na próxima fase do projeto, seria interessante contar com a participação da Enel-X. Agora, a gente começa uma nova etapa aqui da nossa rodada, que é trazendo as cidades, para elas poderem falar sobre suas experiências. Então, eu queria contar inicialmente com a Maria Tereza Camisão Mesquita, secretária municipal de Meio Ambiente e Contagem. Onde você preferir. Agora fica em pé, então. Mais fácil. Gente, boa tarde a todos, todas. Vou seguir a cartilha do Rodrigo e não vou cumprimentar a mesa, porque senão a gente vai perder todo o tempo que a gente tem aqui. Só agradecer o ICLEI, né, pela mais uma parceria que a gente tem. E, né, o Eduardo já falou há pouco, né, somos um município governado por uma mulher, por uma prefeita, que tem uma sensibilidade muito grande para essa questão da sustentabilidade, dessa... Muito
bom, dessa mudança das nossas matrizes energéticas, e não só a questão da energia fotovoltaica, mas ela traz sempre para a gente uma provocação com relação às nossas matrizes energéticas de uma maneira geral. Porque se a gente não começar a alterar a forma como a gente se transporta, né, a nossa mobilidade, a gente não vai também conseguir atingir as nossas metas mais a longo prazo. Falo isso por... Eu mesmo que passo, né? Eu falo isso porque Contagem... Como é que... Ah, tá. Isso. Deixa eu... Contagem é uma cidade da região metropolitana, né, de Belo Horizonte. Só contextualizar rapidinho aqui. Nós temos hoje cerca de quase 700 mil habitantes, então uma cidade de um porte bem considerável, que também vou entrar na onda do pessoal da parte da manhã, foi a primeira cidade industrial planejada da América Latina, né? Não foi uma cidade planejada, mas tem a sua região industrial, foi a primeira cidade planejada, lá na década de 1940. E, por conta disso, a gente é visto como uma cidade industrial, mas Contagem é uma cidade que tem uma diversidade enorme. Nós temos hoje um manancial de abastecimento que abastece 40% da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a gente tem duas áreas no município muito distintas, uma área muito industrializada e uma área que a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação aos nossos recursos hídricos, e é uma área que ela é muito atacada, seja do ponto de vista da ocupação irregular e seja do ponto de vista dos grandes empreendimentos imobiliários que, às vezes, querem se instalar em um local onde não é um local propício, né? Para tanto, a gente está hoje passando por uma revisão do plano diretor e que está sendo também num momento muito propício com relação aos projetos, até mesmo das usinas fotovoltaicas, que eu vou falar aqui um pouquinho. Bom, isso é só para dar uma contextualizada mesmo na cidade. Bom, a nossa parceria com a ICLEI começa desde 2009. Eu vou passar rápido isso aqui também, só para chegar no ponto em que a gente, esse ano, fez a contratação, né, do compliance climático total com a ICLEI, com recurso da CAF. Não sei se a moça está aí. Está lá ela. Foi dentro de uma das contrapartidas ambientais do problema do Sistema Municipal de Mobilidade. Então, uma das contrapartidas que a gente apresentou foi a contratação do plano local. Até porque, né, a gente vai fazer toda uma mudança no sistema de mobilidade, a gente depois poder comparar se isso trouxe alguma relação direta né, a gente tendo o inventário, a gente tendo um plano, a gente consegue também tentar ver se isso trouxe alguma influência mesmo. Bom, então, agora, o nosso tema. Ano passado, a gente instalou a nossa usina fotovoltaica na sede da Secretaria de Meio Ambiente, em Contagem. Essa aqui é a nossa sede. Coincidentemente, somos vizinhos de uma área de transmissão da CEMIG, ali atrás vocês estão vendo. É um projeto pequeno, mas que já está tendo um resultado muito grande, e por isso a gente quer replicar isso. E aí essa oportunidade que a gente tem hoje de fazer parte desse número seleto de municípios é muito importante. Até o Eduardo não está aqui, mas teve uma hora que ele perguntou assim, como é que a gente faz para convencer os prefeitos né, adotar isso, querer ter uma política dessa? Tendo financiamento. Tendo alguém que ajude a gente a buscar o financiamento. Isso aí é a melhor forma de convencê-los de que isso é viável. Né? Então, esses aqui são alguns dados da nossa usina. Ela é pequena, vocês veem, assim, o nosso espaço, nós temos 300 metros quadrados só de teto, mas ela faz toda a geração de energia para esse prédio, que hoje trabalham mais ou menos 150 pessoas, e ainda gera um pouquinho de excedente que vai lá para a sede da prefeitura. Bom, então, qual que é a nossa proposta inicial? É replicar esse modelo em que a gente teve muito problema na implantação. Né? Hoje a gente já consegue ver alguns pontos, alguns gargalos, principalmente com a CEMIG, né? A nossa concessionária lá em Minas Gerais. Na hora de fazer, a gente implantou o sistema, mas a gente demorou um ano para conseguir ligá-lo na rede pública e conseguir realmente gerar energia. Então, a gente quer
pular algumas etapas agora diante disso e, com o apoio, né, do projeto, trazer isso para 2 parques da cidade e para a sede da prefeitura. Por que desses locais? Porque a intenção é que esse não seja só um projeto de mudança, né, da matriz energética, mas que seja também um projeto de educação ambiental. Porque nos nossos parques, que tem uma grande visitação, a gente poder fazer isso também como um ponto de educação ambiental, para ensinar, para mostrar, né, como é que a gente vai, aos poucos, mudando essa nossa mentalidade e trazendo benefícios. E, por fim, a intenção depois é levar isso para a rede municipal de ensino, que hoje nós temos quase 200 escolas municipais, então a gente acha que aí, na grande escala, a gente vai fazer a diferença. Por fim, só para finalizar, como eu disse há pouco, a gente está fazendo a revisão do plano diretor e, dentre dos instrumentos que a gente está trazendo, a gente está buscando incentivos para que a iniciativa privada faça essa transição também. E daí a importância da gente estar aqui, né, vendo essa experiência de Palmas, porque muito se fala mesmo em renúncia fiscal, como é que vai fazer isso, como é que você incentiva. Então, está sendo muito rico para a gente também estar aqui, podendo entender da experiência de Palmas. Gente, desculpa, acho que eu falei demais. Obrigada, secretária. Inclusive, a gente fez o lançamento agora, né, do início do plano da conformidade climática completa de Contagem, e estamos super animados. E Contagem está fazendo aquilo que Porto Alegre também está fazendo, e que a gente estava conversando, eu estava conversando com o representante do BNDES, que está aqui conosco, e também com a nossa senior fellow, Maria Caldas, da importância de unificar essas 2 ações, né? Um plano diretor que tenha um olhar transversal da questão climática, ele consegue promover uma transformação urbana sustentável. Então, parabéns para a cidade de Contagem. Bom, continuando, tenho agora a felicidade de chamar a Carliane dos Santos, gestora do Gabinete da Secretaria de Infraestrutura e de São Cristóvão, saindo agora do Sudeste, indo para o meu Nordeste, por favor. Boa tarde, pessoal. Está dando uma transição aqui. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, agradecer o convite de ser uma das cidades aí participando do evento e poder expor esse projeto que nós temos bastante orgulho, né, de expor. O projeto é intitulado como Transição Energética da Prefeitura de São Cristóvão, com utilização de geração fotovoltaica, né? É um projeto que já vem sendo pensado pelo prefeito há bastante tempo, pelo prefeito juntamente com o secretário de Infraestrutura, certo? E ele também já compõe hoje a nossa estrutura do PPA. O PPA ele foi construído já idealizando esse projeto, já com a perspectiva de execução desse projeto, certo? O PPA também foi construído alinhado às expectativas da ODS, né? A gente construiu o plano plurianual, tentando alinhar com os indicadores e metas para a gente conseguir chegar aí a bons resultados na classificação nacional, tá? Só para contextualizar, hoje a nossa equipe é formada, né, inicialmente pelo prefeito, o secretário de Infraestrutura, dentre os membros que participam e que compõem hoje esse projeto, está eu sou engenheira civil, nós temos um engenheiro elétrico também que compõe o projeto, que é o diretor de iluminação pública hoje do município, né? Nós temos diretora de inovação, que também está atuando aí para conseguir ajudar a gente a auxiliar a avançar ainda mais nessa proposta de projeto. O projeto é idealizado pela Prefeitura. Hoje a gente tem como parceiro a Universidade Federal de Sergipe, né, o professor doutor Milton, ele vem nos auxiliando na construção desse projeto, não construímos ele sozinhos, né? Ele auxiliou bastante a gente e também é muito empolgado e vem engajando a gente na importância da construção desse tipo de usina, que hoje o município é o primeiro, né, com essa iniciativa dentro do Estado. Tá?
Quanto aos objetivos esperados, é a redução dos gastos do consumo de energia, né, nos edifícios públicos do município, né, e com o retorno desse investimento esperamos conseguir direcionar para as áreas vulneráveis. O município de São Cristóvão hoje, apesar de ser a 4ª cidade mais antiga do Brasil, ele é um município um pouco denso em termos populacionais. Então, assim, é um município que tem vasta área, porém ele é pouco ocupado e ele é ocupado em espaços muito grandes, né? Eu tenho núcleos urbanos muito distantes, muito afastados, tá? Hoje, o estado atual do projeto, a gente já começou a construir a viabilidade, né? Já consultamos a nossa concessionária de energia sobre a viabilidade desse projeto. Tivemos a aprovação da nossa concessionária para conseguir avançar. A universidade cedeu parcela do seu terreno para que a gente consiga construir essa usina fotovoltaica. Essa área aí, em amarelo, é uma parte do terreno da Universidade Federal, certo? Enfim, essa proposta de projeto tem a intenção, como eu falei no princípio, de reduzir os gastos, né, nas secretarias e autarquias vinculadas à administração pública. Aqui tem um resumo, né, de alguns dados sobre o que a gente já vem estudando para tentar, mais uma vez, avançar na consolidação desse projeto. Hoje nós temos 200 unidades consumidoras, né, vinculadas à administração pública. O consumo médio mensal por secretaria é de quase R$800 mil, né, a fatura mensal é de quase R$300 mil. Tá? Os impactos esperados aí, os impactos e benefícios esperados, né, dentro dessas 3 expectativas ambientais, sociais e econômicas. Quanto ao ambiental, a gente até esboçou aí, só que não temos impactos grandes, relevantes, né? Porque o terreno que foi selecionado, ele não fica próximo a unidades habitacionais, então, assim, não teria grandes impactos diretos. Mas a gente já conseguiu fazer um estudo referente aos benefícios quanto às emissões do GEE. Segundo o professor, nos estudos que ele já fez, estudos preliminares, a usina fotovoltaica geraria anualmente 1.578 megawatts-hora, o que evitaria a emissão de 447,85 toneladas por ano de CO2. Então, assim, é bastante significativo. Quanto aos indicadores financeiros, né, a estimativa do investimento está de 5,65 milhões. O retorno financeiro está previsto em 42 meses e a execução desse projeto está previsto para 180 dias. Quanto à replicabilidade e escalabilidade, a gente entende que é um projeto que pode sim ser replicado, é uma mini geradora de 1 megawatts, então é um projeto pequeno, de certa forma, mas dentro do nosso estado tem um caráter inovador por ser a primeira prefeitura que está pensando, né, nesse tipo de sistema hoje para fazer essa... Eu já passei... Não, mas pode terminar sua fala, tá bom. Então, é isso, né? A gente fez uma busca até semana passada para verificar se já tinham outros municípios que já tinham começado a instruir o processo nesse sentido, né? Hoje a gente está na fase, a partir do momento que a nossa concessionária já aprovou a viabilidade do projeto, a gente está estudando as possibilidades de contratação. A priori, a gente tinha identificado que poderia ser pela modalidade convencional de concorrência, só que a gente começou a estudar, uma equipe da prefeitura começou a estudar a possibilidade de fazer por PPP. Né? PPP é uma característica de contratação que hoje a gente não pratica, então a gente precisa estudar, se aprofundar, entender como é que iria aplicar esses indicadores, né, para não ter frustrações futuras. Então, hoje, a nossa etapa do projeto é esse estudo de como a gente vai efetuar a contratação para instalar efetivamente a usina no nosso município. Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Bom, agora, seguindo aqui, eu convido o Rafael Cerini, secretário municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba, saindo do Nordeste, agora indo para o Norte.
Você tira do teu celular, foto. Vamos lá. Já começou a contar? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao convite do ICLEI para participar desse momento, a recepção também da Prefeitura de Palmas. Nós já estivemos em algumas oportunidades juntos, discutindo a questão climática na Amazônia, em Barcarena, o município vizinho nosso, estivemos também em Brasília, e cumprimentar o Instituto Alzira. A prefeita ela é muito fã de vocês e vocês estiveram no nosso município, ela inclusive acompanhou, né, a comitiva de vocês na COP, e a prefeita ela é uma entusiasta e apoiadora da questão ambiental. Ser o único município da Amazônia que expondo realmente para mim é muito gratificante, porque a realidade da Amazônia ela é muito específica, a gente tem vários Brasis, né, dentro desse enorme país. Então, Abaetetuba... eu passo, né? Bom, o nome que nós demos, né, para o nosso projeto é Use Mais Solar, impulsionando a transição energética no município de Abaetetuba. Esse projeto foi elaborado por mim, eu sou cientista ambiental, e por uma engenheira ambiental e de energias renováveis, que é do quadro da Secretaria. Em Abaetetuba, nós ainda não temos um sistema instalado, então é algo a ser realmente instalado. Fizemos todo o projeto para poder receber toda a assessoria do ICLEI, e nem na nossa região, agora Barcarena, que está fazendo a instalação, que é o município vizinho. Passou aí? Bom, falar um pouco aqui da característica de Abaetetuba. Nós somos o 7º município mais populoso do estado, estamos a mais ou menos 50 quilômetros de Belém e temos uma população de 160 mil habitantes. É importante destacar, hoje foi falado pela prefeita lá de representou São Paulo, da questão do repasse. O nosso município é um município muito pobre e que depende de repasse, né, do governo federal. Então, a gente tem essa grande dificuldade de obter financiamentos. E outro detalhe, o nosso município ele vem passando por áreas de desastres ambientais. Se vocês observarem, aí não vai dar por conta da mesa, mas aqui embaixo tem uma área que sofreu assoreamento e erosão na orla, tem uma outra mais para frente, para o lado direito, que também teve deslizamento. Anteontem nós tivemos um deslizamento no município, muito por conta da antropização realmente do espaço, da forma como foi feito, né, a ocupação humana na margem do rio. A gente também tem a região do Baixo Tocantins, aqui como Palmas, né, essa imensa quantidade de recurso hídrico, aí, então a gente sofre muito influência da maré. Você passa? Pronto. Então, vamos lá. Apresentação dos compromissos, né, da cidade com a agenda climática, a gente já vem fazendo isso. É importante destacar que a prefeita ela é prefeita de 3 mandatos, e nesse mandato ela realmente está com um olhar muito especial para a questão ambiental, assumindo alguns compromissos, como o Programa Cidades Sustentáveis, Estratégia ODS, o Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia. Recentemente fizemos a adesão da Agenda Ambiental na Administração Pública. E, desde o primeiro mandato, ela vem sendo reconhecida pela Fundação Abrinq, né, como prefeito amigo da criança. Então, são pastas de interesse dela, a questão ambiental, a criança da infância, a questão do idoso. Plano de ação, né, resumo e objetivo. Promover a transição energética com foco no desenvolvimento econômico, social e ambientalmente justo no município de Abaetetuba. Algumas ações realizadas. Nós estamos fazendo ações constantes de combate às mudanças climáticas e seus impactos, e estamos elaborando o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas. É um dos primeiros municípios, inclusive, do Pará, a estar elaborando o plano. Tá? Desafios e metas. Ruptura do atual padrão para a adoção de um uso eficiente de energias renováveis, reduzir até 2030 as emissões de gases em até 50%, promover nas repartições públicas o uso de 70% de energia solar fotovoltaica, atender 100% das escolas municipais localizadas nas zonas rurais com fornecimento de energia solar fotovoltaica. Eu vou passar aqui.
para mostrar. Os proponentes, né, a prefeita, eu, a Jéssica, e está tendo o apoio também de uma outra técnica que é pedagoga, para a gente trabalhar toda a parte de sensibilização no município também. Então, é uma diretoria de controle ambiental da Secretaria, junto com a diretoria de educação ambiental, trabalhando em conjunto. Aqui já é a logo do nosso projeto. Não sei se conhecem Abaetetuba, ou quem já foi até Belém, lá no Círio de Nazaré, principalmente. Já acabou? Vou terminar. Abaetetuba é conhecida como a capital mundial do brinquedo de Miriti, que é muito típico no Círio de Nazaré. Nós somos o segundo maior produtor de açaí do Brasil. Então, aliar a sustentabilidade com a produção do açaí, com a questão da monocultura, é um outro grande desafio para a gente. Então, a gente tem que ter esse olhar muito especial por conta da demanda. Todo mundo consome açaí hoje, mas não se preocupa como os dois municípios, e são municípios vizinhos, Igarapé-Miri e Abaetetuba, que são os maiores produtores. Então, a gente tem que ter esse cuidado de como está sendo feita essa mudança da vegetação. Bom, vou passar aqui rápido. Só para falar o que a gente está pensando, né, onde a gente vai querer fazer a implantação. A Abaetetuba ela é composta por 72 ilhas, onde residem mais de 60 mil habitantes. Então, você gerenciar isso é muito delicado. Hoje, as escolas do município elas dependem de combustível fóssil para ter eletricidade nas escolas. Então, o objetivo é fazer a instalação dessas usinas nas escolas municipais. Nós pegamos especificamente uma escola, que é essa escola aqui localizada a mais ou menos 1h30 de embarcação da sede municipal, para ser o projeto piloto, e a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E, a partir disso, estender as instalações dessas usinas para que a gente consiga aí fazer uso, né, dessa energia sustentável e reduzir os impactos ambientais. Como eu já passei muito tempo, eu acho que depois a gente pode conversar. Tá? Então, aqui, só para deixar a foto da prefeita, isso ali é uma frase dela, superar comportamentos degradantes para hábitos em harmonia com a natureza, agregando sociedade, economia e meio ambiente, concretizando as premissas do desenvolvimento sustentável. Então, me coloco à disposição aqui, tá, e agradeço novamente o convite ao nosso município em nome da prefeita. Obrigado. Obrigada a você. E terminar com essa frase da prefeita foi um sucesso. Bom, finalmente, para a gente ter o pitch das cidades, eu chamo aqui o Gabriel Leão, diretor-geral do Escritório de Governo de São Cepé. Agora a gente sai do norte e vai para o sul do Brasil. Olá, boa tarde a todos. Que responsabilidade ficar por último para falar um pouquinho da experiência de São Cepé. Vou esperar só colocar a apresentação para a gente dar início à nossa fala. Tem. Mandando por e-mail. Por e-mail eu mandei. Tem duas prestações em só. Essa aqui? PTEC. Isso. Aí. Então, a gente vai apresentar um pouquinho o nosso programa, mas eu também gostaria de comentar um pouquinho sobre a história de São Cepé com as energias renováveis e o momento atual do município, né? Então, nosso compromisso começou, né, com a atual gestão. Esse é o primeiro mandato da gestão do prefeito João Luiz dos Santos Vargas, né? Brincando que é da acessibilidade das mulheres, ele não é mulher, mas ele é gêmeo de uma mulher, então ele sempre fala isso, então acho que também tem um pouquinho essa questão das energias renováveis. Mas a gente entrou no ICLEI no ano de 2022, né, no primeiro ano de gestão, e muito por conta dessa questão do município, que no outro slide tem a questão que existia uma empresa e o antigo prefeito queria trazer uma usina de carvão para o município, né, uma coisa ultrapassada, que não tinha cabimento, e foi um do tema na campanha, e a gente acabou trazendo isso para o município, né, então foi uma luta.
e até o movimento, né, que começou a se instituir na cidade, São Cepé Sustentável, e a questão do carvão, que esta terra tem dono, que era o que o índio Cepé, né, que leva o nome da nossa cidade, dizia quando nas guerras guaraníticas, né, então ele dizia que essa terra tem dono, e também o pessoal lá do São Rafael lutava para a implementação dessa usina de carvão. E a partir disso a gente começou a trazer várias iniciativas, né, então a gente assumiu esse compromisso e fomos o segundo município no Brasil a assinar o decreto de emergência climática, atrás apenas de Recife. Então, a gente já assumiu esse compromisso e, claro, não adianta só assinar um decreto e não realizar ações. Então, a gente começou a pensar no que a gente poderia fazer. O meu nome é Gabriel, né, eu sou diretor do escritório de governo, eu cuido da administração e finanças do município, mas eu trabalhei por muitos anos com energias renováveis, sou sócio da Enerbio Energia e Meio Ambiente, e trouxe isso comigo um pouquinho para a gestão e acabo auxiliando nessa questão. Então, eu participei, né, do primeiro seminário internacional de mudanças climáticas, que aconteceu lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, apresentando um pouquinho o caso de São Cepé. Também instalamos um nosso próprio sistema fotovoltaico, né? Então, no ano passado, a gente fez a instalação no ginásio de esportes, e também instituímos também o IPTU Verde, que a gente dá desconto, não é tão desconto como a Prefeitura de Palmas, né? Mas a gente oferece um desconto também para a população e para os empresários que colocam energia solar nos seus empreendimentos. Então, essa é a nossa luta, né, o que a gente vem fazendo desde então na geração renovável. Então, essa questão do projeto do IPTU Verde tem trazido um bom resultado, tem bastante sistemas fotovoltaicos residenciais instalados no município, e o pessoal tem buscado o desconto do IPTU junto ao município, né, cadastrando seu projeto, e essa instalação da energia solar no telhado do ginásio de esportes, né. O telhado do ginásio de esportes tem uma área bem interessante, a gente fez um sistema no limite da microgeração. Esse sistema gera energia tanto para o próprio ginásio, né, que não tem um consumo tão grande, mas manda o excedente para a nossa sede, para a Secretaria da Educação, para a Secretaria da Saúde e para o Parque de Máquinas, né, onde fica a Secretaria de Infraestrutura. Então, é um sistema bem interessante, né, a gente já economizou mais de 52 mil em apenas 7 meses de geração. Os nossos desafios, né, assim como a Contagem fez o plano deles, né, de climática, né, e nós, então, queremos também fazer esse investimento. O que nos falta é recurso um pouquinho, mas a gente está em busca disso, né? De repente, até com um financiamento, a gente consiga elaborar essa questão. E também a gente quer expandir, né, além desse primeiro sistema fotovoltaico que a gente tem no ginásio, passar para outros locais e principalmente para as escolas da rede municipal, que esse é o nosso projeto. Então, o projeto é composto pelo prefeito, né, o João Luiz de Santos Vargas, por mim, como sou diretor-geral do escritório de governo. A gente tem a questão da captação de recursos pela Janine, né, que é a nossa assessora superior de captação de recursos, e na questão técnica a gente tem o nosso secretário adjunto de infraestrutura, o Pedro Renato, que é o professor que traz bastante essa questão ambiental para o município, e o Ricardo também, que cuida da parte de meio ambiente. Então, a nossa ideia é energia solar nas escolas, o sol iluminando as nossas crianças. A proponente é a Prefeitura de São Cepé, e o nosso objetivo é levar isso para todas as escolas da rede municipal. Então, a gente mapeou a primeira escola onde tem um potencial interessante para colocar um sistema fotovoltaico, né, que é a escola Valmará, e a partir disso a gente replicar para outras escolas. Então, a gente pensa com a economia gerada numa escola, replicar isso para outras escolas, e isso ampliando o projeto. Aqui está para vocês terem uma compreensão melhor da cidade, a questão da transição energética. E a gente está bem na identificação do escopo. Esse projeto é bem inicial ainda, porque a gente acabou já fazendo o sistema fotovoltaico do ginásio, e agora, para esse ano, a gente colocou no nosso orçamento para fazer um projeto numa escola, e a partir disso a gente ia ampliando. São Cepé, até para vocês conhecerem um pouquinho, tem 2 usinas, que é da iniciativa privada, mas é uma referência também. A gente tem uma usina de casca de arroz, que gera energia, né, a partir da queima de casca de arroz. São Cepé é uma grande produtora de arroz no município, né, então tem plantação de arroz e de soja também, que acaba sendo um problema bem de onde alocar esse resíduo, e a gente acabou com essa questão com uma usina que gera e pega casca não só de São Cepé, como da cidade da região. E também, logo ao lado da usina, tem a maior usina fotovoltaica da região, então a gente está bem avançado, e a gente busca ainda a questão da geração de energia a partir da eólica, né? A gente tem um potencial no município, e também no Rio São Cepé um potencial hídrico. Então, eu acho que poucos municípios no Brasil, né, se não nenhum, acho que tem o potencial de ter as 4 fontes renováveis de energia, e acho que a gente atingindo isso se torna uma referência a nível nacional
num município de apenas 23 mil habitantes. Então, eu acho alguma coisa bem interessante para a gente explorar. Então, a gente já passou o tempo, né, mas só passar um pouquinho que os impactos ambientais, né, da questão da energia solar nesse projeto das escolas tem um impacto bem interessante, não só ambiental, como social, porque envolve também as crianças, a gente colocar isso no nível pedagógico também, mostrar para as crianças como funciona, e também econômico, a economia da energia, né, no nosso projeto do ginásio já trouxe um bom retorno, e ampliando isso para as escolas, também a gente vai ter um maior retorno no município e uma maior economia. Então, a gente pensa um primeiro projeto na escola e com esse desconto, essa economia que a gente tem, a gente começar a replicar para outros projetos também. E, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês, né, esse projeto que nós temos. A gente já tem feito bastante coisa em relação a energias renováveis, e a ideia é ampliar isso, e acho que um bom começo ir pelas escolas do município. Muito obrigado. Obrigada. Bom, uma coisa que a gente já sabe que as cidades não vão precisar de treinamento durante o programa é para fazer pitch, né? Está todo mundo no horário, sucesso total. Antes de trazer os debatedores, eu queria só fazer uns apontamentos que eu acho que são interessantes da gente olhar quando a gente vê essas 4 cidades, né? A gente, além de ter cidades que representam diferentes áreas do país, com realidades bastante distintas, são cidades, algumas apontaram a questão da dificuldade de ligar, depois de implementado o painel, como é que isso liga na rede. Isso é um problema que a gente já viu em várias cidades. A questão óbvia do financiamento, que a gente está, né, que nos traz todos aqui hoje, mas também a diferença entre o estado de projeto de cada cidade, né? Nós temos cidades que estão iniciando esse caminho e temos cidades que já estão escalonando e multiplicando. Então, isso dá uma riqueza no debate que é muito, muito interessante, exatamente para construir um olhar mais amplo para a questão da capacidade de implementação de painéis fotovoltaicos na cidade. E aí, continuar, assim, como nós vamos ter uma continuidade do projeto, que vamos trazer novamente Palmas e outras cidades como Niterói. Agora, já não estou mais sabendo todas as cidades que estão no calendário, mas nós temos muitas cidades que vão contribuir conosco nesse debate mais interno, quando a gente for continuar o programa. E, claro, convidar aqueles que tenham interesse em participar desse debate a nos procurar, e a gente ver como a gente pode promover isso da forma mais interessante para todos. Bom, trago aqui o debatedor Lucas Freitas, que é CEO da Genix Solar Power,